Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Esse programa acontece todas as terças-feiras, às 11 da manhã ele vai ao ar. E nós estamos aqui hoje para trazer para você o resultado de um desafio que nós colocamos para nós no primeiro programa desse ano, que falamos sobre amor próprio, sobre a necessidade do amor próprio e os benefícios que isso nos traz, tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa vida profissional. E no programa nós lançamos um desafio para quem estava nos assistindo. Depois, no dia 1º de fevereiro, também fizemos uma live falando sobre isso e desafiando você que está aí. Esse desafio ele vai até o finalzinho de fevereiro, que esse mês tem 28 dias. Então, você ainda tem aí... Olha que bacana, você vai ter 7 dias ainda, talvez, para entrar com a gente nesse desafio, porque hoje a gente vai falar sobre o poder do hábito. Todas as coisas que a gente faz precisam ter constância. Se você quer resultados, é claro, precisam ter constância. E, inclusive, exercitar o amor próprio, porque ele precisa, é um exercício diário. E hoje a gente vai falar como tem sido o nosso desafio nesses dias. Gustavo Fabrício está comigo, foi quem esteve comigo no primeiro programa. E quando lançamos esse desafio, se você não assistiu a live que nós fizemos no dia 1º de fevereiro, vai lá no nosso perfil, Elaine Musi Oficial, Gustavo Fabrício, ele já vai contar tudo para vocês aí. Quem não conhece o Gustavo já vai conhecer e assista também a live, porque a nossa intenção, o nosso propósito é fazer uma grande corrente do bem para que a gente comece o ano, que estamos aí ainda dá tempo de planejar muita coisa e realizar até dezembro. Então, o nosso propósito é esse, de trazer para você uma grande corrente do bem, que a gente possa trazer essa energia todos juntos, para que a gente realmente traga o amor próprio e conquiste todas as coisas que a gente pretende. Então, sem mais delongas, Gustavo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse Saúde e Bem-Estar. E hoje a gente tem um programa muito especial, né? Porque a gente começou com um desafio lá. Quero saber de você como tem sido esses dias teus aí. E depois eu quero que a gente fale para o pessoal também aí sobre o poder do hábito. Então, também muita coisa boa, fica aí com a gente. E depois, se esse programa fizer sentido para você, compartilhe esse link e nos siga nas redes sociais e comece a fazer essa campanha do amor próprio e não pare nunca mais. Gustavo, conta para o pessoal quem é o Gustavo Fabrício. Bom dia a todos, bom dia, Elaine. Yeah. Eu sou Gustavo Fabrício, terapeuta sistêmico, buscador. Tanta coisa, né? E ao mesmo tempo nada. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente olha para o próximo, quanto mais a gente olha para dentro, a gente descobre que a gente não sabe nada da gente. E eu acho que esse é o meu grande legado hoje aqui. É quando a gente não sabe mais quem nós somos, talvez a gente esteja próximo de quem realmente somos. Gustavo, terapeuta, marido, professor, tudo isso são papéis. Então, é claro, né, que na sociedade a gente, quando vai se apresentar, precisa ter nome, precisa ter um status ou uma profissão. Mas quando a gente começa a tirar todas essas camadas, a gente vai chegando perto de quem realmente a gente nasceu para ser. E quem sabe a gente possa ter a dádiva de viver essa essência. Então, esse é, ou não é, Gustavo Fabrício. Vai lá, veio vai lá, uma pegadinha aí, já veio uma pergunta aqui, ó. Ela já fez uma cara pra mim, gente. Das quentes, que já acendeu uma luz aqui. Eu não vou nem dar espaço pra ela, porque ela vai querer me pegar com uma pergunta. Então eu vou fingir que eu não ouvi, que eu não vi a carinha dela. Bom, 21 dias. Olha que coisa muito interessante. Muitos estudiosos falam sobre as sinapses mentais. O que são sinapses? Eu já falei aqui no programa, se você não pegou, vale a pena ficar aqui e escutar. Sinapses são caminhos neurológicos. Então, você imagina que no cérebro existem vários... Vou fazer bem lúdico, tá? Os especialistas que me desculpem, mas eu vou ir lá no público que não sabe. Existem vários neurônios. Esses neurônios, alguns emitem ali uma energia, uma eletricidade mesmo. Então, você imagina, 2 neurônios aqui, ó. Estou com as minhas 2 mãos como se fossem 2 neurônios cerebrais. Quando um emite uma onda energética, uma onda de eletricidade, e o outro também emite, eles criam um caminho. É bonito de ver, gente. Até nas imagens dos exames e tal, cria-se até um pontinho de luz, porque é uma energia que cria a si mesmo. Aqui é um caminho. Então, esse neurônio A agora se comunica com o neurônio B e cria-se um caminho. O que esse caminho vai fazer? As repetições que a gente sempre faz. Então, todos os dias você pega a escova de dente com a sua mão direita, a pasta com a mão esquerda, coloca e você começa a massagear seus dentes. Isso é um hábito. Você pensa para escovar os dentes? Você
Talvez você vai olhar lá se essa pasta está acabando, se a escova já está na hora de trocar. Olhe lá. Porque às vezes é tão automático que você já colocou a pasta, está escovando os dentes e criou-se um hábito. E alguns especialistas dizem, isso é um pouco controverso, mas alguns especialistas dizem que são necessários 21 dias para criar um novo hábito. Ou seja, como você estava falando agora, é um exercício que após 21 dias consecutivos fazendo esse mesmo exercício, você cria uma nova conexão. Aquela conexão, aquele caminho neural, agora criou-se um outro. Eu gosto muito de falar sobre o Waze, né? Eu falo que é o Waze mental. A gente está acostumado a ir para o mesmo endereço todos os dias, da casa do trabalho para casa, da casa para a escola, e você pega o mesmo caminho. E, de repente, você coloca ali no Waze, ou um amigo seu te dá um novo caminho e fala, não, pega a rua tal, tem menos semáforo, tem menos buraco, e você, não, lá é ruim. E aí você vai uma vez, vai uma segunda, gostou, foi mais rápido. Quando você viu, você está ali, já fazendo. Então, passados 21 dias do nosso desafio, talvez, e somente um talvez, seja mais fácil a partir de agora. Porque confesso que, ao longo desses 21 dias fazendo o desafio, gente, para quem caiu de gaiato agora, não sabe nada do que a gente está falando, que desafio é esse, não estou participando, não vi. Como a Elaine disse, está gravada uma live nossa, vai lá assistir. Mas foi um desafio que nós lançamos no dia 1º de fevereiro, que era todos os dias nós postarmos algo no Instagram sobre o amor próprio. Então, eu me amo por e complementarmos. Então, se você está caindo de gaiato agora, você vai ver lá no meu Instagram, dia 21, dia 22, dia 23, os próximos dias que seguirão, dizendo um dos motivos que eu me amo. E se você começou agora, entrou, não conhecia Gustavo, não conhecia a Elaine, não conhecia nosso canal, não conhecia nada, comece hoje. Mesmo que já tenha passado 21 dias, faça essa última semana com a gente. Encontre a cada dia um motivo para você se amar. Gustavo, e é muito interessante porque não foi nada programado. Aliás, a gente sabe pelos bastidores que o nosso programa nem iria ao ar no dia 21. E foi realmente assim, coincidência ou providência, não sei. Mas eu quero dividir, então, com você a minha experiência e depois eu vou fazer a pergunta. Dividir com você, dividir com vocês essa experiência. Eu sou uma pessoa que tenho, para mim, os hábitos são um desafio. Por quê? Porque eu tenho uma característica de querer viver alguma coisa nova todos os dias. Então, manter um hábito, para mim, é desafiador, confesso aqui, conto para vocês. E colocamos isso. Então, o que eu aprendi? Qual é a minha dinâmica? E fica também a dica para você que tem essa dificuldade ou, de repente, que não consegue encontrar um jeito aí de colocar um bom hábito em funcionamento, em prática. Eu me comprometo publicamente hoje, porque eu fico com vergonha. Então, foi o que aconteceu aqui. A gente se comprometeu publicamente, depois nos comprometemos na live e não tinha por onde, né? Uma sequência de comprometimento. E como eu estava te contando nos bastidores, alguns dias realmente são desafiadores, porque nem todos os dias a gente encontra motivo para fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. E, nesse caso, encontrar motivos para a gente se amar. E é muito importante, porque, como eu trouxe lá no primeiro programa, foi minha visão, dentro do trabalho, dentro do empreendedorismo, se você não acredita realmente em você, se você não acredita no seu produto, se você não ama, e é o que eu faço na Casa Telos, vai ser muito desafiador realmente que as pessoas amem, que as pessoas te deem um reforço positivo que nem você tem. Aliás, na live, gente, estou trazendo spoiler aqui porque vocês precisam assistir essa live que a gente fez. Na live você trouxe uma questão muito linda, que foi você construir uma terceira pessoa num relacionamento, por exemplo, né, quando a gente fala de amor. Então, eu me amo inteiramente, o outro se ama completamente, e a gente torna uma outra questão. Por quê? Porque se um dia, por alguma razão, aquele terceiro elemento deixar de existir, eu não fico quebrada. Mais ou menos isso que você falou? Passei Perfeito, de ano? Perfeito. Passou. Tava prestando atenção, né? Tava participando e prestando atenção. Eu estava participando, exatamente. E a minha pergunta para você é... Lá vem. Vou até mudar a posição aqui. Para a gente dividir com o pessoal. Qual foi, primeiro, eu vou fazer a pergunta fácil, depois vem a pergunta mais difícil, tá? Qual foi o momento mais desafiador para você nesses dias? Existem alguns motivos que levam a gente a não fazer algo, né? Já falamos bastante em outros programas sobre procrastinação, a agenda interna entra em conflito com a agenda externa. Então, agenda externa, eu tenho um compromisso que eu tenho que postar todos os dias algo que eu me amo.
E tem uma agenda interna. Ah, não estou legal hoje, trabalhei demais, não consegui fazer de manhã, não consegui fazer à tarde, são 9 horas da noite, já estou de pijama, como é que eu vou tirar uma foto e postar alguma coisa que eu me amo? Então, a agenda interna está... Mas se você se comprometeu, tem uma série de questões que daí você vai lá e tira uma foto, ou pega uma foto antiga, bom, que seja. Também tem uma questão de hoje eu não estou me amando. E acho que esse é o mais clássico. Porque tudo bem, o da agenda interna e externa, você se comprometeu com alguém, você vai lá e dá um jeito e faz. Mas como fazer brotar um amor interno se hoje eu não estou sentindo? Mas aí funciona uma linda passagem que a gente... É uma pergunta quase aquela da galinha do ovo, sabe? O que surge primeiro? O sentimento ou o pensamento? Explico. Eu sinto que estou me amando e penso que me amo, ou o contrário? Primeiro eu penso que me amo e aí eu sinto que estou me amando. Então, a pergunta importante. O que surge primeiro? Eu sinto que eu estou bem, e aí eu penso, olha, eu estou bem? Ou primeiro vem o pensamento, eu estou bem, e aí eu começo a sentir essa sensação de estar bem. Existe uma teoria que chama forma-pensamento. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu vou fazer um workshop específico sobre isso, que é o amor próprio, através da forma de pensamento, que vai acontecer em abril, mas depois acompanhe lá no meu Instagram, que eu vou passar a data certinho. Sim, acompanhe aqui também no Saúde e Bem-Estar, que eu coloco no meu também. A Coca também, pode seguir, vai seguindo. Que acontece o seguinte, eu tenho um corpo físico, eu tenho outros corpos. Não vou entrar em corpos sutis, não, tá? Corpos mentais mesmo. Então, tem o corpo de emoção, tem o corpo mental e tal. Tudo o que acontece aqui, nesse corpo mental que está rodeando a gente, influencia todos os outros corpos. Quando eu penso em algo, e esse pensamento gera uma emoção, então, é primeiro o pensamento. Gera uma emoção, cristaliza algo. Pode ser positivo ou negativo. Então, se eu não estou me sentindo bem, eu não estou me amando, não sinto que me amo, e eu tenho lá o dever a cumprir dos 28 dias de fevereiro, que por algum motivo Elaine e Gustavo fizeram o desafio desse, e eu não estou legal para fazer. Faça. Você vai perceber o quanto que, mesmo que seja forçado, a princípio, isso cria um sentimento positivo. Então, por mais que tiveram dias, nesses 21, em que por algum motivo eu não quis postar, não quis postar porque estava cansado, não quis postar porque já estava tarde, então é questão de agenda. Mas também teve dia que não estava muito legal. Nossa, teve um dia lá que eu estava meio caído, assim, bem para baixo, sabe? Tipo, quase gripando e tudo mais. Mas eu fui lá e postei. E vem um sentimento de gratidão por mim mesmo, tá? Olha só, eu cumpri o desafio de hoje. Então, acho que essa é a grande resposta da sua pergunta nesse momento. Por mais que tenha o desafio, faça. Por mais que possa parecer que não faça sentido para você, ou que naquele dia você não está ressoando com aquela questão, simplesmente faça. Porque só o fato de fazer... Tem um estudo muito interessante, você deve ter ouvido já falar sobre ele, que é sobre o hábito do sorriso. É verdade. O hábito de sorrir é absurdamente verdadeiro. Então, eu começo pensando, não quero sorrir, estou hoje meio triste, aqui estou para baixo, aconteceu alguma situação complicada no trabalho, em casa, na família. Vá para o espelho e sorria. É incrível, depois de alguns segundos você segurando, sustentando o sorriso, o cérebro começa a liberar várias... É uma espécie de uma endorfina que ele libera, que vai fazendo com que você realmente sinta-se feliz. Quando você vê, você está rindo mesmo. Só de pensar, já estou aqui rindo. Você começa a rir. Primeiro você olhou, não estava legal, você sorriu, e aí o cérebro entendeu isso e foi liberando o que precisava. E eu quero dividir com quem está nos assistindo e com você também 2 momentos que eu tive nesses dias. O primeiro foi o primeiro dia. O primeiro dia eu estava super empolgada, até porque a gente tinha live. Gente, pensa uma coisa gostosa estar com esse homem
em qualquer situação. É a live, é aqui, é uma paz, é uma tranquilidade. Então, eu estava muito empolgada. E talvez era exatamente aquela coisa. Eu já acordei nesse pensamento. Nossa, hoje a gente vai fazer o desafio e eu já preciso realmente ter um material para isso e depois eu vou postar e tudo mais. E aí, como a gente atrai, talvez aquela questão que você trouxe do pensamento, muito interessante, me aconteceu uma coisa que eu contei na live, que eu tive uma situação de um lugar que eu presto serviço, e uma pessoa trouxe para mim ali uma questão muito interessante, o quanto eu tinha trazido um lado positivo para ela, numa outra oportunidade agora que ela buscava, enfim. E aquilo me empolgou muito. Eu falei, puxa, e aquilo me trouxe esse auto-amor, né? Puxa, eu sou boa naquilo que eu faço. Então, eu me amo porque eu me permiti um dia, tive coragem de tomar um passo adiante. Para quem conhece um pouquinho da minha história, eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu tenho a Casa Telos, que trabalha com pessoas realmente que estão em transição de carreira, empresas que estão em construção, empreendedores que estão começando, enfim. E aquilo, para mim, foi me trouxe à memória toda essa história. Então, assim, o primeiro dia eu fui dormir, Gustavo, assim, ufa, missão cumprida. Vai ser com o pé nas costas isso aqui agora. Realizada, né? Isso vai ser muito fácil. E talvez o segundo dia também, vou tirar uma foto na academia e tal. E depois teve uma situação que eu te contava ali mais detalhes nos bastidores, mas divido um pouquinho com vocês, de uma situação que já não foi tão legal, porque, de repente, alguém tocou numa ferida, e é isso que eu quero dividir com vocês, tocou numa ferida, que eu pensei, será que eu tenho esse valor mesmo? Né? Que foi exatamente, vamos dizer assim, a situação foi oposta, foram palavras de negação daquilo que, naquele momento, para mim, tinha sido de positivação. Né? E eu pensei, será que eu sou isso mesmo? Será que eu valho a pena mesmo? Será que vale a pena continuar? Mas eu tinha um compromisso público, então eu falei, eu vou encontrar hoje um motivo para trazer. E aquele dia eu trouxe alguma coisa nesse sentido. Eu trouxe alguma coisa da minha vulnerabilidade mesmo. É claro que eu não contei toda essa história no Stories ali, então quem viu a publicação não sabe, mas eu trouxe alguma coisa da minha vulnerabilidade. Eu me amo porque, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, eu tenho coragem e continuo adiante. E, aliás, hoje eu coloquei também ali no status alguma coisa nesse sentido. Então, minha recomendação para quem está nos assistindo. Primeiro, eu quero te agradecer demais por termos co-criado esse momento, que eu acredito que muda a vida de muitas pessoas. E meu conselho, minha recomendação para você que está nos assistindo, comece. Se você não está sentindo ainda, começa pensando, começa fazendo, mesmo que não seja com vontade, porque as coisas virão. E é impressionante como as oportunidades vão surgindo a partir de um pensamento e a partir de uma ação, não é? Então, deixo minha recomendação aí. Faça esses 7 dias junto com a gente. Nos acompanhe lá. Conta pra gente também o que você está fazendo em prol do seu auto-amor, que a gente vai adorar saber. Perfeito. Você usou um termo de cocriação, né? Nós cocriamos algo. E está muito na moda esse termo. Nós somos co-criadores junto com o universo, com Deus, com Jesus, com aquela entidade que você acredita em fazer algo. Ok, mas nós somos 100% criadores daquilo que está aqui. Nós podemos ser co-criadores com o externo, porque co-criador, pelo menos 2 partes, eu faço a minha parte e dependo da outra parte fazer. Então, toda cocriação precisa das 2 partes fazerem. O que está aqui, é 100% minha responsabilidade. Então, o estado físico, mental, espiritual que você está é de sua responsabilidade 100%. Você pode ter a família mais complexa, mais confusa, você pode ter o emprego, o chefe, a empresa que você trabalha mais desafiadora, eles não têm responsabilidade sobre aquilo que acontece aqui dentro. Se lá fora acontecer uma tempestade, aqui dentro pode estar uma calmaria, porque eu determino o que acontece dentro de mim. E se o outro impactou tanto em mim em algo positivo ou negativo, foi porque eu permiti. Então, tudo que acontece dentro de nós, inclusive tudo que eu sinto, é porque aqui pensou. Primeira coisa, vamos fazer uma separação? Você, eu, Elaine, não somos isso aqui. Isso aqui é a nossa mente. É um órgão, assim como o coração. Eu não sou meu coração, eu não sou meu braço, eu não sou minha perna, então eu não sou meu cérebro. Eu sou algo muito maior que isso. Eu sou uma essência, uma alma, um espírito, cada um vai chamar de um jeito. Sua vida, se você quiser ser mais simplista possível, sua vida. Essa vida,
A gente, na psicologia, vai falar sobre a consciência. Então, eu sou uma consciência que tem esse cérebro, que tem essa mente, que deram o nome de Gustavo. Porque eu também não sou, né? Comecei falando sobre isso, desconstruir. Então, vamos desconstruir umas coisas. E aquilo que eu estou sentindo, muitas vezes, foi influenciado por esse que eu acho que eu sou. Então, tem aqui uma mente poderosa que fala assim, Gustavo, hoje é cedo, acorda 6 horas da manhã, fica na cama ainda. Essa vozinha fala comigo quase todos os dias. Assim, ó. Às vezes é uma vozinha doce, gostosa de ouvir, fala assim, você merece ficar mais um pouquinho. Academia pra quê? Você já foi ontem. Você comeu bem ontem, pra que ir hoje? Ou, aquele projeto que você tem até o final do mês para fazer, deixa mais um pouquinho, você tem tempo, você é bom. Ela ainda te confunde ainda mexe com o seu ego. Você é bom, você consegue fazer em 1, 2 dias, para que fazer agora? Aquela alimentação saudável, você já fez, hoje é sábado, come um docinho. Então, cuidado com essa mente, porque ela que muitas vezes vai atrapalhar a gente a manter o hábito. Inclusive do auto-amor, do amor próprio. Nossa, hoje você pisou na bola, hein? Hoje você estava na dieta e pisou na... E aí ela vem depois, né? A cobrança, o julgamento vem depois. Nossa, você não presta. Você estava certinho na dieta e você foi lá e pisou na bola. Só porque uma pessoazinha lá fez alguma coisa para você e você se desestabilizou. Então, além de tudo, além de você pisar na bola, você se desestabilizou. Muitas cobranças. Então, o amor próprio e auto-julgamento não combinam. Então, primeira coisa... Se você quer amor próprio, auto-julgamento tem que ser quase zero. Porque senão você vai se detonando. Não é o outro que te detona. É você que vai se detonando. Então, quando tiver uma necessidade de se punir, porque é a necessidade mesmo. Você se sente necessário. Não, eu preciso me punir porque eu fiz algo errado. As pessoas nem sabem que você fez algo errado. Mas eu preciso me punir porque eu sei que eu fiz algo errado. E aí vem o auto-amor e... E, Gustavo, a gente falou sobre isso na live. É muito interessante como... É uma característica, não 100%, mas é uma característica bastante forte nas mulheres, como somos, às vezes, pelo instinto materno mesmo, como somos prontas a perdoar, a entender o outro. Mas é assim mesmo, mas é porque é criança, mas é porque é assim, é porque a vida foi assim. A gente consegue justificar tanto as ações de outras pessoas e como a gente é o próprio carrasco. Então, uma das coisas que eu uso muito nos meus processos, e principalmente para as mulheres, olha, você está começando do zero. Muitas vezes, quando a pessoa está numa transição de carreira ou começa a empreender, eu falo, seja generoso, generosa com você. A primeira coisa. Pensa que como você seria generoso ou generosa se alguém que você ama começasse a fazer o que você está fazendo, uma mudança de vida. Então, tenha essa mesma generosidade. E sabe o que é interessante, essa coisa que você falou do hábito? Eu vivi muito isso. Eu trabalhei no mundo corporativo, trabalhava em banco. E quem trabalha em banco sabe. Eu brincava que eu falava, eu tomo pouca água para não ter vontade de ir no banheiro, né? Era uma brincadeira, mas nesse sentido, porque era aquela loucura. Então, eu tinha minha vida muito regrada. O horário de almoço muito certo, você não pode passar do horário, passa ponto. E nas férias tem que fazer tudo. Então, assim, eu programava minhas férias 1 mês antes, já, sabe? Bom, dia tal eu vou no médico, já marcava todos os médicos, aqueles 30 dias ocupados, tudo muito certinho, tudo muito regrado. Só que aquilo me cansava muito. Tinha horas que realmente eu queria relaxar um pouco, né? E eu pensava, olha só que interessante, eu pensava, bom, se eu trabalho desse jeito para alguém e tenho os resultados que eu tenho, imagina se eu trabalhar com essa força para mim mesmo. Sabe o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar para mim mesmo? Relaxei. Por quê? Porque eu comecei a me dar o direito de fazer exatamente o que você falou. Mas para que eu vou acordar cedo? Eu já fiz isso a vida inteira. Aí acordava mais tarde do que deveria, um super remorso. Nossa, eu não vou conseguir avançar nunca desse jeito. E eu ficava nesse looping, sabe? Então, eu sou o resultado desse looping. E é o que eu trago muito hoje para as pessoas nos processos. Sim, seja generoso com você, se ame. Agora, traga disciplina também para a sua vida, porque só de amor e cabana, como diz as nossas boas mães, né? E tem uma coisa que os grandes players hoje falam, e que eu gosto muito, que qual é a dor que você quer escolher viver? Porque você fazer algo dói, mas você também não fazer vai doer, se não doer agora, vai doer lá na frente. Então, qual é a dor que você escolhe? Né? Qual é o desafio que você escolhe? Então,
Fica para nós aí exatamente isso. Qual é o desafio que a gente escolhe hoje? Porque se eu não fizer hoje o que eu tenho que fazer, tem um médico amigo nosso, cardiologista, que ele fala, é viver uma vida dura para viver uma velhice fácil, que é muito isso. Então, eu deixo para a gente aqui, né? Qual que é a dor que eu quero viver? É a dor do amanhã, por não ter feito, ou a dor por ter feito, ter acreditado? Então, fica aí, fica a minha experiência nesses dias aí também. E se eu pudesse só complementar essa frase, a dor, ela não é opcional. É verdade. A dor, ela vai acontecer, tá, gente? Não é porque a gente trabalha com o mental, com o espiritual, que vai falar assim, sua vida vai ser 100% sem dor. Não. Até mesmo porque cada vez mais eu acredito que o crescimento vem na dor. De algum tipo. Agora, o sofrimento, sim, é opcional. Se eu vou sofrer ou não com a dor que eu estou tendo hoje, é puramente opção. Eu posso ter uma dor absurda de algo e falar, eu escolho não sofrer. E sigo com a dor. E vou curando essa dor de alguma forma. Ou, ao contrário, que a gente tem visto muito, o tal do mimimi. Alguns mimimis são necessários, então tem que entender o que está por trás do mimimi. Mas muito mimimi vem do excesso do sofrimento. Então, é uma maximização de uma dor que teve. Então, eu preciso mostrar para o outro que está doendo. Não basta eu sentir a dor. Eu preciso ir para o outro e falar assim, olha, eu estou com dor. E aí vira, tudo bem, se você vai no especialista fala isso, mas se você não vai no especialista e está procurando alguém para falar isso, perceba o que você está querendo atrás disso. Por que você está nesse sofrimento? O que você não aprendeu na dor que você tem que ir atrás do sofrimento para aprender? Então, só para complementar essa... Sensacional. E eu trago uma outra visão que eu tenho sobre isso. Eu tenho aprendido muito esses dias, aliás, né, gratidão a Deus, a tudo, de ter cruzado com você no meu caminho, porque realmente eu tenho aprendido muito, né? A tua viagem para a Índia não só impactou você, como me impactou de muitas formas, inclusive com o meu presente, mas com a serenidade que você voltou, com as... E, gente, ó, acompanha o Gustavo aí, porque esse ano eu tô sabendo aqui nos bastidores, muito bastidores, que vem novidades. Então, acompanhe, não fique de fora o que vem, porque eu quero estar na mala, tá? Só vou dar essa dica para vocês, eu quero me enfiar na mala. E é muito interessante, Gustavo, como eu tenho aprendido, né, nessa questão do amor próprio. E muitas vezes o amor próprio ele precisa, eu acredito que para mim pelo menos era um desafio e talvez seja um desafio para quem está nos assistindo, é o desafio de dizer não, porque na busca do amor do outro a gente vai dizendo sim a tudo. E eu aprendi uma dinâmica com uma pessoa que agora eu vou falar para vocês e vai falar, mas isso era óbvio, né? Não precisava alguém ter falado, mas às vezes o óbvio não está tão óbvio assim para a gente. Cada sim que você diz para alguém, você está dizendo não para uma outra coisa. É impossível você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tocar 2 projetos 100% ao mesmo tempo. Então, cada sim que você diz é um não que você está dizendo para outra coisa. Então, quantos nãos você está dizendo para você para dizer um sim a alguém em busca de um amor, né? Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Agora vem as perguntas, gente. Daqui a pouco a gente vai fazer um... Se prepara agora. Se prepara. Em relação ao auto-amor, em relação ao amor próprio, qual foi o teu maior desafio dentro do trabalho? Né? Existiu uma situação que não se amar ou se amar demais ou ter uma visão equivocada sobre você trouxe alguma consequência positiva ou alguma consequência não tão positiva assim em relação ao trabalho, considerando que você também faz esse trabalho de uma forma autônoma, é uma criação tua e tudo mais? Boa pergunta, né? Aquelas perguntas de coaching, assim, que a pessoa fica pensando, tipo, adoro. Baixa a cabeça, olha pro lado. Já deu nossa hora. A pessoa olha pro retorno aqui e pensa, será que já deu nossa hora? O programa já tá acabando. Vai ter corte, intervalo, gente? Não. Vamos lá. Primeiro eu vou responder a sua pergunta do lado pessoal, tá? Eu sei que você me focou no profissional, mas você me fez acender uma lembrança. Depois da live... Então, nós fizemos uma live, dia 1º de fevereiro, já falamos sobre isso. E nós tínhamos que, no primeiro dia, postar o dia 1, algo que nós nos amávamos ali. E eu deixei para depois da live para postar. Queria que fosse algo que fosse ainda revelado. Vou contar para vocês, ele falou das orelhas dele. É exatamente isso que eu vou falar. É exatamente isso. Desculpa, deu spoiler. Deu spoiler, olha só que absurdo. Durante muitos anos, na época de escola... Eu fui... Na época a gente não sabia que era bullying, né? Esse termo bullying é mais recente, mas era bullying. Então, durante muitos anos eu sofri bullying por causa das minhas orelhas. Principalmente por causa dessa. Que ela é bem pontuda, aberta para fora. E meu sonho de adolescente era fazer uma cirurgia.
reparadora para que abaixasse e tal. Quando eu comecei a ter um pouco mais de noção e condições financeiras, fui atrás para ver como é que funcionava e tal. Falei, ok, então quando eu juntar dinheiro eu vou fazer. Quando eu entrei na minha fase adulta, já nos meus 20 e poucos anos, falei, tem outras prioridades. Deixei de stand-by essa cirurgia, aí fui viajar, fui estudar, fui fazer tudo o que eu queria. Ainda tem muita coisa para fazer, mas... Chegou um momento em que eu falei assim, agora eu teria condições de fazer cirurgia e tal. Não vou fazer. Comecei a olhar essa orelha de uma outra forma, como uma identidade. Ela me diferencia, ela me torna diferente dos outros. Quer dizer, eu tenho um monte de coisas que me tornam diferentes dos outros, mas essa orelha específica me torna diferente. E eu comecei a ter uma certa afeição. Ainda era meio complicado, tá? Então eu usava cabelo de uma forma que cobria a orelha. E aos poucos, um belo dia, eu fui cortar cabelo, uma cabeleireira, e ela falou assim, tá na moda na Europa, vai chegar no Brasil um batido aqui. Deixar mais comprido e bater. Falei assim, mas você é louca? Eu vou colocar a minha orelha aqui? Perdeu seu esconderijo. Como assim? Falei, mas eu acredito, confio em você. Ninguém entra na vida da gente à toa, né? E é uma querida amiga, Cláudia. E ela bateu e ficou aquela orelha de abano mesmo, à mostra. E eu comecei a me afeiçoar. Até que um dia, uma amiga minha falou assim, olha, nunca tinha reparado na sua orelha, é de mago. Dos magos antigos e me tal. veio muito isso quando você falou mesmo. E aí várias pessoas começaram a falar sobre isso. Até uma semana antes da live, uma outra amiga falou assim, nossa, mas eu gosto tanto da sua orelha, parece aqueles magos. Então, achar em nós algo que a princípio não é legal, que a gente não gosta, e valorizar. Então, o primeiro dia eu postei isso. Foi mesmo. Primeiro dia eu joguei toda a minha vulnerabilidade, que na verdade me transformou numa força. Então, hoje, essa minha orelha é um sinônimo de um diferencial e que eu gosto dela ainda porque eu gosto da parte holística, mística, e isso me conecta com toda essa questão. Muito bom. Muito Antes legal. de responder a pergunta, vamos chamar o comercial? Bora. Então, os comerciais para você saber toda a programação que tem acontecido aqui nesse canal maravilhoso. Muita coisa boa vem por aí, muita coisa boa já vem acontecendo. O canal Barueri.live está com uma nova roupagem desde o começo do ano 2023, começou com tudo. Então, fiquem aí com os nossos comerciais e a gente já volta. E não saiam daí, porque agora a gente vai falar sobre o amor próprio dentro dos negócios. Então, até já.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E estamos de volta. E agora, não fugiu, nosso convidado não foi embora daqui. Ele não vai fugir da pergunta, porque talvez essa questão seja a mais desafiadora. Gustavo, eu gosto muito de trazer para as pessoas, dentro dos processos que eu faço na Casa Telos, que nós vivemos 3 estágios da vida, né? O estágio criança, que é aquele momento que você é nutrido, e aí isso de uma forma figurada e também de uma forma cronológica. Existe aquele momento que a gente é criança, que a gente é nutrido de todas as coisas, e quem nos dera ter sido nutrido de todas as informações positivas, reforços positivos. Depois tem a fase dos relacionamentos, e num momento a gente vive essas 3 fases juntas, a fase dos relacionamentos pessoais, e depois a gente tem a fase do trabalho. E muitas vezes a gente vem com todas as nossa falta de amor próprio para a esfera do trabalho, seja um empregado, seja um empreendedor. E a gente quer essa aprovação, esse amor que a gente não recebeu lá, e às vezes de forma inconsciente, o que complica muito mais ainda, a gente traz isso. Então, a gente falou sobre isso na live também, né? Então, assim, como é que é isso para você? Você trouxe uma questão muito interessante do pessoal, né? A gente até falou agora nos bastidores aqui da questão da aparência. Como é que eu trago o outro para perto de mim se eu também não me aceito? Como é que eu pego o microfone? Como é que eu falo no palco? Como é que eu, né, oriento outras pessoas? Enfim, muitas coisas. Então, assim, e no trabalho? Como é que foi isso para você, essa questão do amor? Bom, foi bom, a gente ganhei um tempinho para pensar aqui, para responder. Na hora do intervalo, pensa. Mas vamos lá, né? Trazendo do pessoal para o profissional. Então, algumas pessoas sabem, eu já tive empresa, já fiz um monte de coisa na vida, e assim, quando eu fiz uma transição de carreira, me tornei terapeuta. Junto com o me tornar terapeuta, veio uma bagagenzinha do tipo mídias, redes sociais. E aí? Estava começando a borbulhar os terapeutas nas mídias, e tinham pessoas que faziam lives, e que eu queria muito fazer live, e uma autocrítica absurda. Absurda. Tipo, não estou bem com o meu corpo, como é que eu vou gravar? Gente, como é que eu vou estar aqui, frente a frente com uma câmera, onde eu estou aberto para o Brasil inteiro, e como a internet é para o mundo inteiro, se eu não estou bem comigo? Tá, eu posso criar uma máscara, né? Falamos de personalidades, sim, máscara, posso, estou bem agora, e nesse momento que eu estou gravando aqui, estou bem. Mas nem sempre funciona, porque muitas vezes acontece uma discrepância, cara, coração, e aí eu não consigo gravar. Então, é o que a gente vê muito por aí, as pessoas... eu trabalho muito com performance mental das pessoas, desenvolvimento, e grava um vídeo falando sobre... Não vou gravar vídeo. Grava um áudio, então... não posso escrever? Não pode. Daí a gente entra assim, porque justamente é o desafio de conseguir olhar para você. Eu tenho uma terapia, eu faço uma terapia sistêmica de 4 encontros. Um encontro é quase que a pessoa, o tempo inteiro, essa 1 hora e pouquinho da terapia, olhando para o espelho. E percebendo no olhar, no espelho, como é incômodo fazer isso. Porque a gente olha no espelho muitas vezes para dar uma penteada de cabelo, para dar uma arrumada, a mulherada dá um pouco mais a maquiagem e tal, mas geralmente a gente está sempre olhando o além, pensando, não está conectado ali. Então, quando a gente começa a estar bem conosco mesmo, a gente consegue se expor um pouco mais. Ok, então isso é super importante para o profissional. Mesmo não sendo terapeuta, se você for de outra área, você vai ter que se apresentar para alguém. Na venda, no dia a dia, no atendimento, você vai entregar uma marmita se você trabalha com comida na rua. Você não vai olhar para a pessoa? Como é que vai ser essa entrega? Então, você está ali mostrando, você tem que estar bem para isso. Segundo, aí vem uma questão de confiança. Se você não confia em quem você é, se você não confia no trabalho que você faz, possivelmente você vai ter dificuldade em vender. E a gente está vendendo o tempo inteiro, gente. Gustavo, eu não trabalho com vendas. Você está vendendo você, o produto do qual você trabalha ou da empresa que você trabalha. Está vendendo no relacionamento.
Você está vendendo uma informação quando você está na rua com alguém. Então, o tempo inteiro a gente está em vendas. Se a gente não acredita no produto que a gente está vendendo, a gente não consegue vender. E o produto mais importante que eu estou falando aqui somos nós mesmos. Então, se eu não acredito no que eu sou capaz, quando eu vou fazer essa venda, não rola. Não tenho confiança para fazer. Então, o amor próprio está ligado a isso. Eu confio em quem eu sou, eu me amo do jeito que eu sou, eu confio no trabalho que eu faço, eu amo o trabalho que eu faço. E aí pode surgir o desafio que surgir, que eu vou estar aqui para fazer. Claro, às vezes pode dar uma tateadinha assim, uma estremecida, mas se eu estou confiante, eu sigo. Então, o lado importante do amor próprio no trabalho é isso. É a confiança em quem eu sou e a confiança naquilo que eu faço. Eu tenho um amigo que tem um negócio hoje, um negócio que tem crescido bastante, e ele fala uma coisa muito boa. Ele fala que quando ele começou, várias pessoas... Era uma questão muito inovadora, empreendedora, e várias pessoas falam, você é louco, né? E aí ele brinca que ele fala que o louco de ontem vira o cara o visionário quando tem sucesso, né? Então, é bem interessante. E ele fala, hoje eu tenho, naquele momento, eu tinha vergonha, às vezes, de apresentar. Por quê? Pela minha falta de fé, pela minha falta de habitualidade, pela minha falta de prática com o negócio, e pela minha falta de resultados, obviamente, porque é uma cadeia. Hoje ele fala, eu tenho dó de quem fala não para mim, porque eu penso, cara, você tem certeza mesmo que você não quer isso, porque assim, isso vai mudar a sua vida. Então, isso é fé, isso é confiança em você e naquilo que você está fazendo. Então, lindo demais, Gustavo, lindo demais isso que você está trazendo para a gente. E eu ouvi dizer que tem exercício hoje? Tem pegadinha que vou colocar a Elaine em saias justas aqui. O programa não é saia justa, mas eu vou colocar ela em calças curtas. Calças curtas, muito bom, muito bom. Vamos fazer exercício? Vamos fazer, vamos lá. Você de casa também pode fazer. Do mesmo jeito que eu só vou explicar aqui. Eu queria pegar ela bem desprevenida, mas tudo bem, eu vou ter que explicar como funciona para você. Pega em casa 2 cadeiras. 2 cadeiras, 2 poltronas, 2 almofadas no chão, qualquer coisa, gente. Não se atenha, eu não tenho uma poltrona bonita, vermelha dessa. Não é a situação, é o lugar. Então, escolha 2 lugares, 2 cadeiras, 2 poltronas, 2 lugares no sofá. Importante que sejam diferentes. E eu vou passar a instrução para ela e você vai fazendo em casa também. Vamos ficar em pé? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo ficar. Fico bem aqui. Fico com o microfone, sem Você fica com o microfone. Eu vou virar um pouquinho para cá essa poltrona. Vou passar aqui na frente um pouquinho. Tá. E vou virar um pouquinho essa aqui. Gente, pode ser assim, ó. Uma de frente para a outra, tá? E eu quero que você venha aqui. Um pouquinho para frente. Tá. Eu acho que eu vou segurar um pouquinho seu microfone. Tá bom. Você não vai precisar falar agora. Eu vou pedir para você olhar para as cadeiras. Essa primeira cadeira vai ser tudo aquilo que você não gosta em você. Tudo aquilo que você critica. Tudo aquilo que você imagina que não é legal em você. Foi bonzinho, tirei o microfone, você não vai ter que falar nada, não vai ter que se expor. Então pode mentalizar. Tudo aquilo, e eu vou ficar aqui só de apoio. Tudo aquilo que você não gosta em você. Eu vou ficar fora da câmera aqui mesmo, que eu não quero nem atrapalhar essa visão. Ok, ela me deu ok já. Então senta nela. E perceba como que é sentar nela. Só perceba, nesse momento não vai falar nada, por isso que eu tirei o microfone. Percebeu como está aí? Percebeu? Pode se levantar. Dá assim uma chacoalhada, uns 2 pulinhos. Olhe para outra cadeira. Agora apareci de novo aqui, vou ficar aqui, só de bisbilhotando agora. E coloque naquela cadeira tudo aquilo que você gosta em você. Já foram-se vários dias do nosso desafio. Você tem vários motivos para se amar. Coloque ali tudo o que você se ama. Deixa vir. Sem falsa modéstia. E ao mesmo tempo, quando você sentiu que está tudo ali, pode se sentar.
E perceba como que é estar nesse lugar. Como que é tomar posse desse lugar. E você em casa também. Da mesma forma, senta em uma, sente como é que é, sente na outra, perceba como é que é. Sentiu? Pode se levantar. 2 pulinhos. Vou te devolver seu microfone. Vou voltar à poltrona, porque é importante esse movimento, gente. Eu não vou sentar nas coisas boas dela. Mudou a posição da cadeira. Pode sentar. Como que é, primeiro, estar numa zona neutra? Porque eu não falei sobre isso. Mas eu te coloquei numa zona neutra. Quando você... Coloquei ela em pé, aqui, entre uma cadeira e outra, ela saiu da zona de estar bem ou estar mal. Coisas boas ou coisas ruins. É claro, ela teve que fazer um julgamento na cabeça do que ela julga ser bom ou ruim para ela. Mas ela entrou numa zona neutra. Como que foi estar numa zona neutra? Essa foi surpresa, hein? Nós tínhamos combinado. Interessante, porque agora você trazendo isso, foi um estado de curiosidade, somente. Sem julgamento, só curiosidade. O que será que vem? É interessante que essa zona neutra aqui, de estar no meio entre uma poltrona e outra, ela é neutra entre aspas, porque ela tem julgamento. Estou julgando o que é bom, o que é ruim para mim. Mas me coloca numa posição de responsabilidade, de saber o que é bom e o que é ruim. E pode ser que o que você vai escolher hoje para colocar numa cadeira, pode ser que amanhã vire uma outra cadeira. Pode ser o que é bom para você hoje, no seu julgamento, amanhã já vire algo ruim. Como foi a experiência de sentar na cadeira que tinha, no seu julgamento, na sua percepção, coisas que não são boas tuas? Sentar em cima do... Não vou falar porque o horário não nos permite. Realmente é uma sensação bem estranha. Se você entra realmente no exercício e se permite, realmente é uma situação bem estranha. Porque uma coisa é o pensamento. Quando você está lembrando, olha, eu não sou boa nisso, aquilo, dessa escorregada. Outra coisa é literalmente você colocar isso, objetivar isso, você colocar isso num objeto e sentar em cima, né? Então foi uma experiência bem desconfortável, vou descrever dessa forma. Ótimo, ótimo. Boa palavra. Foi uma experiência bem desconfortável. Tanto que depois eu observei que eu não encostei muito, assim, sabe? Parecia, vai ter prego aqui, deixa eu... Você percebeu que quando saiu, você deu os pulinhos lá, você mexeu, você voltou a uma zona neutra. Você conseguiu desconectar das coisas? Sim. Ótimo, isso é importante, gente. Aí você sentou na cadeira que você, na sua percepção, no seu julgamento, são coisas boas tuas. Interessante, porque eu busquei na memória justamente alguns motivos de amor próprio, como a gente tem trazido nesses dias. E tinham muitas coisas, né? Coisas agora que eu nem lembrava. E trouxe muitas coisas. Nossa, Elaine, aquele dia que você deu aquela escorregadinha que você colocou nessa cadeira aqui, mas quantos outros dias você foi fiel àquele propósito que você colocou? Então, seja generosa com você. E aí já sentei um pouquinho mais relaxada, já dei aquela arrumada aqui no quadril e já encostei. Então, realmente a sensação do lugar fez uma diferença enorme. Perfeito. Obrigado pelo comentário. Façam isso em casa, porque é muito importante. Você acordou, não está num dia legal? Escolha uma cadeira e deposita nela pensamentos do que é ser legal para você. O que você precisa naquele dia. Eu adoro esse exercício, você vai fazer com qualquer coisa. Ambiente profissional. Acho que já cheguei a falar sobre isso. Vai entrar numa reunião, uma reunião importante que você precisa mostrar resultados, ou precisa vender algo, ou precisa... Não sei. Quem na sua memória, na sua vida, no seu contexto, tem essa característica? Quem tem esse atributo que tocaria essa reunião de forma fantástica? Pode ser uma pessoa próxima, que você conheça, ou pode ser uma pessoa que você vê, estudou, viu, leu livros sobre, e olha para uma cadeira e coloca nessa cadeira toda essa intenção. Nossa, eu gostaria de ter essa capacidade do fulano de tal, especificamente, tá? Não coloque nunca assim, eu queria ser igual ao Gustavo. Porque vai vir um monte de coisa que não é legal. A herança, né? Gostaria de ter, Elaine fala bastante, a serenidade, a calma do Gustavo. Coloca na cadeira. Coloca na cadeira e senta. E fica um instante percebendo, porque se eu tenho esse atributo, qualquer pessoa tem esse atributo. Se você tem esses pontos positivos, estão todos aí dentro de você, use eles. Escutei uma frase essa semana, foi muito forte. A paz, ela é uma escolha.
Parece simples a frase. Mas eu escolho realmente se eu quero estar em paz comigo mesmo. E não é a paz mundial, não, gente. Paz aqui de dentro. Eu escolho como eu quero conduzir meu dia hoje, em paz ou em guerra. Então faça esse exercício, é muito legal. Mas lembre-se de 2 cadeiras, 2 lugares, 2 poltronas em que você deposita as intenções positivas tuas. Percebeu como eu falei essa frase? Quais são as percepções do que você acha que é bom para você? Porque não é o que o outro acha, tá? Não é, minha mãe diz que eu sou boa nisso. Se eu não acho que eu sou bom mesmo, não vai funcionar esse exercício. Tem que ser aquilo que eu percebo em mim que é bom ou que não é tão bom. Muito bom. Gustavo, olha só, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Como passa rápido, gente. Isso porque a gente teve ainda um tempo de bastidores aqui. Na hora do comercial, a gente não para de tagarelar e tanta coisa boa acontecendo. Então, minha recomendação para você que está em casa, nós começamos esse programa contando da primeira gravação do Saúde e Bem-Estar esse ano, e que veio ao ar no dia 24 de janeiro. E depois, no dia 1º de fevereiro, nós fizemos uma live falando sobre amor próprio. E esse é o nosso projeto, nossa proposta para você durante esse ano. Cuide de você, encontre motivos para se amar e você vai ver que tudo ao seu redor muda. E até o dia 28 de fevereiro nós estamos juntos nesse projeto, nesse desafio. Então entra com a gente, siga o Gustavo, o Fabrício lá nas redes sociais, me sigam também Elaine Muse Oficial ou Saúde e Bem-Estar Barueri Live, que a gente vai contando para vocês aí, a gente quer saber de você também, como foi esse desafio. Então ainda dá tempo e dá tempo de transformar a sua vida nesses 2 meses aí, para que o ano de 2023, de uma forma simbólica, seja maravilhoso e que a sua vida seja realmente transformadora. Então, palavras finais para quem está nos assistindo. Acredite em você. Nossa, o amor boa. próprio tem muito a ver com confiança e acreditar. Quando eu acredito em mim, nada segura. Nada entra. Qualquer obstáculo que surja, eu vou me impactar, lógico, mas eu vou superar. Então, acredite em você. Ame-se. Eu acho que esse é o norte da nossa campanha, desse desafio dos 28 dias, é motivos para você se amar. E é esse o norte que eu tenho acompanhado, pelo menos esse semestre que eu vou fazer. Por isso que os programas, os projetos que eu vou lançar, todos eles têm essa diretriz, o amor próprio. Só quando eu me amo, eu consigo amar bem o outro. Então, workshop, dia 15 de abril, um dia inteiro comigo sobre amor próprio. Depois vai lá no meu Instagram, Gustavo Fabrício, que vai ter as informações, tudo certinho, o local vai ser em São Paulo, vai ser presencial, não perca. E a viagem para a Índia. Essa que eu quero, essa que eu quero entrar na mala, gente. Ela deu um spoilerzinho, ela achou que eu ia segurar a informação, mas eu vou passar tudo. Depois vai também no Instagram, que vai estar lá. Em novembro eu vou levar um grupo para a Índia para ter essa experiência que eu tive. Eu quero compartilhar com mais pessoas essa vivência, essa experiência. Fora os programas que vão vir por aí que eu não posso falar ainda, porque esses estão ainda na agenda de liberação. Mas se cuidem, se amem e, mais importante de tudo, confiem em quem você é. Muito bom. E você que esteve conosco até aqui, parabéns por estar aqui. Aceite o desafio, esteja conosco nesse desafio e se ame. Faça minhas palavras do Gustavo. Se ame, cuide de você, porque tudo ao redor vai mudar e depende disso. Esse programa fica gravado, você pode compartilhar com as pessoas que você ama. E nós nos encontramos no próximo Saúde e Bem-Estar aqui no canal Barueri.live. Gente, até lá.